Ponto de Vista. Apoio Grupo Mendes. Olá, estamos abrindo aqui o Ponto de Vista, você conosco sempre neste horário de 1h30 da tarde, acompanhando ao vivo as personalidades da cidade, da região metropolitana, para discutir, aprofundar, sempre aqui pela nossa bancada, os temas importantes, a pauta regional e, claro, os assuntos de interesse nacional também. Reprise do Ponto de Vista, você acompanha conosco também de segunda a sexta, às 7h30 da noite, né? Provavelmente às 8h, mas nesse período de transmissões dos Jogos da Unisanta, aqui pela Santa Cecília TV, você acompanha a reprise às 7h30 da noite. Bom, depois de muito alvoroço pelo país afora, aconteceu o famoso encontro no depoimento do ex-presidente Lula ao juiz Sérgio Moro, que, curiosamente, né, estava de gravata vermelha, né? Para aqueles alucinados de plantão pelas redes sociais, aí, né, aqueles loucos que vêm pelo em ovo diariamente, a todo momento, em todo lugar, não é? Pode ser que seja algo significativo o Sérgio Moro ter colhido o depoimento do Lula usando uma gravata vermelha. Não tem nada a ver, evidentemente, né? O depoimento foi muito sério, o Moro se comportou muito bem, com muita frieza e alguns assuntos desviaram um pouco da rota lá, alguns temas, né? Foi ao mensalão, foi discutido gestão pública, né? Uma coisa que não tinha muita relação ali com o tema em questão do triplex no Guarujá, e agora fica aí a dúvida do que vai acontecer, né? Sérgio Moro condena o ex-presidente Lula ou não condena? Tema também, claro, e analisar bastante o trânsito aqui na cidade de Santos, com muito prazer recebendo o presidente da CT, Companhia de Engenharia de Tráfego, para mostrar já aqui ao meu lado, Rogério Villani, engenheiro, e que está comandando aqui a CT neste segundo mandato do prefeito Paulo Alexandre Barbosa, né? Dá para cortar aqui para o presidente da CT, muito bem, está ele aí. Obrigado pela presença, tudo bem? Tudo bem, Edgar, obrigado. A gente agradece a oportunidade de poder falar um pouquinho do nosso trabalho aqui também. Estamos à disposição. Ótimo, obrigado por estar conosco aqui. Ronaldo Serápicos também nos dá a satisfação de mais uma vez estar com a gente, colaborando aqui com o Ponto de Vista. Tudo bem, Ronaldo? Tudo bem, Edgar. Um prazer estar de volta com você, com o Rogério, com o Marcos Santana e com o nosso telespectador de hoje. E o Marcos Santana lá na ponta, que esteve ontem atento, não é, a tarde inteira, começo da noite, ao depoimento do presidente Lula, do ex-presidente Lula, ao juiz Sérgio Moro, mais uma vez com a gente, acompanhando as redes sociais, a sua participação e as nossas transmissões. Tudo bem aí, né, Santana? Tudo bem, na verdade, a noite inteira, porque o depoimento foi liberado só depois do final do interrogatório, que durou quase 5 horas. Boa tarde a você que nos acompanha ao vivo. Convido você a participar do Ponto de Vista, mandando sua pergunta, crítica, sugestão pelo Facebook, Ponto de Vista com Edgar Boturão, ou por e-mail, contato@pontodevista.tv.br. Para você que nos acompanha na reprise, uma boa noite. Olha, nós temos aqui até o símbolo, não é? Como é que chama esse desenhozinho aqui? É um lacinho, né? Um fitilho. Um lacinho da campanha que a CT, Campanha de Segurança no Trânsito, que a CT está pilotando, é a campanha internacional, vamos falar sobre isso daqui a pouco, não é? Distribui aqui para os companheiros de bancada. Que você está usando até. Eu já cheguei. Já chegou laceado. Devidamente laceado, que ficou amarelo ali no tom do azul claro. Não sei se dá para aproximar um pouco mais aqui, mas depois a gente distribui aqui. Vamos discutir muito as operações que a CT coloca em prática, os problemas de trânsito aqui. O VLT, né, se tem influído positivamente, melhorado aí de alguma forma o trânsito aqui na cidade. Vem aí um novo percurso, enfim, mas eu queria aproveitar nessa abertura o Ronaldo, para a gente não deixar passar, claro, o assunto que está pendente. Depois ele foi para a praça, fez o discurso lá, como sempre, emocionado, chorou, enfim, né? Mas a impressão que eu tenho, o Ronaldo já disse aqui, o batom na cueca, na minha opinião, de algumas pessoas com quem eu conversei, não se caracterizou. Agora, a dona Marisa virou responsável por tudo. Era responsável pelo triplex, era responsável pela aquisição do terreno para o Instituto Lula, a ideia dela fazer o Instituto Lula. Eu não sei, eu queria uma avaliação sua, advogado, enfim, tá na área, enfim, né? Até pela tomada de Três Pinos, agora dizem que a Marisa é responsável. Tomada de Três Pinos, a Marisa é responsável, faleceu, não pode mais
se defenderem, não dar declaração nenhuma, enfim, realmente achei muito estranho isso. Eu comecei achando muito engraçado a sua observação sobre a gravata vermelha do Moro, né? Moro. Porque tem delirantes aí pelas redes sociais que qualquer coisa é motivo teoria da conspiração paranoica. Conspiração paranoica essa. Mas, de qualquer maneira, é uma coincidência feliz, né? No mínimo parece uma provocação e que o momento não era propício para esse tipo de coisa. Mas, enfim, o fato é que aconteceu um espetáculo desnecessário que nós não precisávamos nesse momento, que foi criada uma expectativa muito superior, muito maior do que a real importância que isso tem hoje para o país. E eu acho até que o assunto, Edgar, a análise desse assunto deveria se dividir em duas etapas. A primeira, o que representa esse depoimento para o processo, que está sendo julgado pelo juiz Sérgio Moro, que é exatamente isso que você levanta, a tal da evidência, da prova, né, que você também usou aí uma paródia interessante, o batom da cueca. E a segunda é qual o peso que esse episódio teve para o país, para o desenvolvimento das relações políticas e institucionais que o Brasil vai ter que enfrentar nos próximos anos, que deve culminar com a eleição do próximo presidente da República, que tem muito a ver com o que aconteceu ontem, porque para mim foi uma preparação também para o presidente Lula. Porque todo mundo sabia que ele ia exatamente declarar o que já havia declarado e que já havia aprimorado no processo do Mensalão, quero dizer o seguinte: não sei de nada, não tenho conhecimento nenhum. Ele inclusive conseguiu melhorar um pouquinho agora esse depoimento, porque além dele não saber de nada que os ministros, que os senadores, os deputados, a Petrobras faziam, ele também não sabia nada que a esposa dele fazia. Então ele acrescentou ao seu rol de ignorância dos atos das pessoas que o cercam também os atos da sua família. Não sabe o que os filhos fazem, nem o que a mulher faz. Aliás, eu acho que houve um exagero de menções à ex-primeira-dama, que realmente nesse aspecto ele tem razão. Não está aqui para se defender, não devia ser alvo deste interrogatório. Para mim, o Marcos Santana teve aí o cuidado, né, jornalístico, de acompanhar a paciência e o cuidado jornalístico profissional, né, de acompanhar 4 horas e cacetada, quase 5 horas de depoimento, e percebeu a inutilidade disso tudo. Eu acho que o juiz podia ter reduzido, podia ter feito uma coisa mais rápida, célere, porque a ideia era essa. O senhor sabe disso? Não, não sei. O senhor sabe daquilo? Não, não sei. E foi o que o ex-presidente Lula se limitou a fazer. Quando teve a oportunidade, e aí talvez valha a pena a gente dar uma discutida, ele tentou usar o depoimento como aquele palanque eleitoral que ele está preparando para as próximas eleições. Deu algumas cutucadas, não passou do limite, é verdade, não foi desrespeitoso com o juiz também se conduziu de forma absolutamente equilibrada, mas eu acho que era possível evitar que o Lula, na condição de depoente, de acusado, usasse o depoimento para cutucar, né? Reclamou, por exemplo, dos vazamentos de informações, reclamou até da conduta do juiz Moro, reclamou da conduta do Ministério Público, coisas que poderiam ter sido evitadas no interrogatório e que com certeza seriam usadas na campanha política de 2018. E eu acho que este é o assunto mais importante. Qual o reflexo que este processo e esse interrogatório podem ter para o futuro do Brasil e das próximas eleições? É verdade. Próximas eleições com Lula, né, serão de uma forma. Sem Lula, serão de uma forma totalmente, vai embaralhar completamente o jogo, ninguém vai entender absolutamente nada e vai todo mundo sair do 0-0. Com o Lula não, todo mundo já sabe que a chance dele ao segundo turno é muito grande, né? E vão todos disputar ali a oportunidade de derrotá-lo no segundo turno, porque, claro, muito dificilmente ele conseguirá outra vez a classe média, como teve em 2002, na reeleição em 2006. Eu acho quase impossível, sinceramente. A classe média, Edgar, ela serviu para acrescentar votação e peso ao presidente Lula. Mas o fato é o seguinte, nesse momento, ele não precisa da classe média. E esse é um fato muito importante, muito grave, que eu acho que as pessoas... Média? Não, o Brasil, infelizmente, ainda é um país de miseráveis, todos sabem disso. Em termos numéricos, a verdade é a seguinte, foi vendida uma mentira para essa parte da população de 2003 em diante. Essa mentira, ela representou uma melhora na qualidade de vida do brasileiro naquele momento, principalmente os brasileiros com a renda menor, que mais necessitados. É muito comum você encontrar na rua pessoas que dizem para você, afirmam categoricamente, a minha vida melhorou durante o governo Lula. Sim. E deve ser verdade. Só que ninguém contou o outro lado da moeda, né? Que ele fez isso daí às custas de destruir o país nos anos seguintes. Ele não só escondeu
as dívidas, o desacerto fiscal, o endividamento que o país tinha, como também colocou uma corja de corruptos que destruíram as principais empresas brasileiras, no caso da Petrobras, empresas públicas, e também maculou de forma absolutamente irreparável instituições importantes do Brasil. Ele comprou o Congresso Nacional inteiro. O Congresso Nacional hoje está 500 e poucos deputados, 300 vão responder processo. Todos baseados na Lava Jato e corrupção que começou na época do seu Lula. Ele ainda disse ontem que se a Dilma tivesse seguido o caminho que ele traçou como presidente, o impeachment não se efetivaria. Bom, a própria Dilma já faz parte desse conjunto de medidas nefastas que o presidente Lula conseguiu implantar. Ele conseguiu eleger a pior presidente da história do Brasil, disparadamente. Né? E fez parte também desse plano. Quer dizer, ele estragou o executivo, que está cheio de gente no executivo, ministros, etc. Ele estragou o legislativo e teve um impacto fundamental também no próprio judiciário. Né? Indicou vários ministros do Supremo Tribunal Federal que estão aí votando agora de forma estranha. Teve um impacto também na formação de outros tribunais, enfim, houve uma desestabilização das nossas principais instituições durante esses anos todos. Essas informações precisam chegar para aquelas pessoas que se beneficiaram no começo do governo Lula, que acharam que aquele governo foi bom para elas. Elas têm que entender que aquilo foi uma mentira e que agora elas vão pagar o preço, porque não tenho dúvida, Edgar, quem mais vai sofrer na crise que o Brasil hoje atravessa e ainda vai atravessar durante muitos anos é a população mais carente, a população que recebe menos. Está aí a reforma da Previdência, está aí a reforma trabalhista que provam que os impactos vão ser absorvidos pelos que ganharam menos, aqueles que acham que tiveram vantagem no começo do governo Lula. Rogério Vilani, acrescentou alguma coisa a esse depoimento, pelo que você acompanhou, viu na mídia, enfim, claro, antenado aí como todos nós, nessa situação toda, o processo todo que toma conta aí da mídia nacional há muito tempo, né? Não, sem dúvida, a gente acompanha, né? Mas acho que o Ronaldo, melhor do que eu aí, colocou a opinião dele aí. Eu acho que realmente é um assunto importante, né, da gente acompanhar e saber as consequências disso para qualquer brasileiro, qualquer um de nós que vota, que participa do processo democrático, quer entender e acompanhar. Mas eu realmente não consigo complementar nada mais do que o próprio Ronaldo já falou, porque acompanha o relator. Foi bastante completo aí. Muito bem. Diga, Santana. Bom, algo mais aí? O Ronaldo observou muito bem de que o peso do depoimento do presidente Lula ontem não vai acrescentar muito a coisa ao todo o processo, né? E na verdade o que começa agora, que na verdade continua agora, é a guerra de narrativas, né? Das torcidas organizadas de tantos os lados. Quem ama e quem odeia o Lula. Quem odeia o Lula tinha a convicção de que o Lula tem culpa no cartório e agora tem certeza absoluta. E quem acha que o Lula é inocente, não só agora tem certeza absoluta que o Lula é inocente, como a eleição para presidente da República ano que vem dele está garantida, né? E o Sérgio Moro, no meu entendimento, ele já colheu o depoimento do presidente Lula ontem, já com a convicção de que o Lula é culpado, né? E as informações que coletou ontem ali foram, na verdade, uma mera formalidade para cumprir mais uma etapa do processo, que já está se encerrando. É uma exigência do processo. Sim, tinha que acontecer. Mas ele tentou jogar algumas cascas de banana ao longo do caminho ali, para o presidente Lula ver se ele caía em contradição. O Lula estava muito bem orientado pelos advogados, além do seu carisma pessoal, a sua inteligência, que é incontestável, afinal, ele é um torneiro mecânico, mas foi presidente da República durante 2 mandatos e foi indicado pelo Obama como o cara, né? Então, quer dizer, não dá para também, por mais que se odeie o Lula, não dá para se depreciar as características pessoais dele. Agora, a acusação que é imputada ao Lula é extremamente complicada de ser comprovada, porque justamente recebimento de propina e ocultação de patrimônio, que é justamente isso aí, é o crime que não tem uma prova definitiva muito fácil de ser materializada, né? Afinal, o corrupto não passa recebi 1 milhão por conta de propina e tal, não sei o quê, né? Então, aí que está o desafio, a tarefa do Ministério Público de fazer um processo muito consistente para fazer com que o juiz realmente ele tenha segurança, não só apenas nas convicções, porque não foi com a cara do sujeito, de exigir, dar uma condenação para o réu.
Basta lembrar que o Luiz Sérgio Moro, ele já condenou 61 pessoas na força-tarefa da Lava Jato. E todos os demais casos, além da convicção em si, do noticiário que nós acompanhamos, havia provas concretas de corrupção, né? Por exemplo, Eduardo Cunha, ele conseguiu os extratos das tais contas trust, né? Ele conseguiu vincular o nome dele, Cunha, esposa, né? Os gastos com a esposa no exterior, assim por diante. O Zé Dirceu ele foi condenado porque ele conseguiu 113, ele fez 113 viagens de jatinho. Ele disse que por cortesia da companhia aérea. Poxa, vai ser um amigo assim lá na China, né? E aí ele conseguiu fazer esse vínculo aí, porque justamente a empresa envolvida, os episódios, já tinha a indicação das delações premiadas, então, quer dizer, ele conseguiu fechar aquele arcabouço de indícios e conseguiu materializar como prova. Não é o caso que acontece no presidente Lula. 13 viagens também, ou 1.500 viagens também, é uma prova, sim. Não, mas ele conseguiu. Que o Lula chegou de não, mas ele jatinho conseguiu também vincular que quem ofereceu, quem deu doou, entre aspas, que fez a cortesia das viagens com o jatinho, tinha interesse específico em contratos com a Petrobras e tinha depoimentos dizendo, eu dei porque o Zé Dirceu fez isso, né? Então, quer dizer, eram coisas bem materiais, né? Outra coisa que me chamou muito a atenção ontem, que os tais procuradores, os chefes da Operação Lava Jato, né? O Delton Dallagnol e o Carlos Fernando Lima, né? Que é os autores do PowerPoint, que são os primeiros a convocar entrevista coletiva para crucificar o ex-presidente Lula, etc. e tal. Ontem, justamente, eles não deram as caras, né? Não sei se eles amarelaram, não sei se eles quiseram dar uma oportunidade para um procurador mais jovem, né? Quer dizer, na verdade, eles não apareceram ali, né? E eu só queria finalizar o meu comentário aqui com uma observação bem interessante de que o Lula, ele também tem a convicção de que ele vai ser condenado em primeira instância. Então, ontem, no final nas suas considerações finais, a última frase das considerações finais dele, que duraram cerca de uns 20 minutos, ele aplicou uma espécie de vacina para o país, né? Uma vacina no sentido de assim, olha, eu sei que vou ser condenado por isso, aquilo, outro. Então ele falou justamente o seguinte para o juiz Sérgio Moro, esses mesmos que me atacam hoje, se tiverem sinais de que eu serei absolvido, prepare-se, Sérgio Moro, porque os ataques ao senhor serão muito mais fortes. Quer dizer... Isso foi uma vacina ou foi um desafio, amor? Não, eu interpreto como uma vacina pelo seguinte... Você só tem uma alternativa, me condenar. Existe toda uma expectativa em torno da condenação do ex-presidente Lula. E o juiz Sérgio Moro personificou essa cruzada contra o Lula, as pessoas que odeiam o Lula, que não gostam dos procedimentos do Lula, que realmente acham que o Lula cometeu corrupção. Equivocadamente, né? Então, ele é um juiz. O juiz Sérgio Moro acabou entrando nessa barca, né? Ele, em vez de ser o árbitro, ele virou uma parte do processo. Tanto é que duas revistas acho que transformaram nisso. Então, mas ele comprou essa ideia. Ele comprou essa ideia porque, por exemplo, ele aparece em vídeos que no blog que a esposa dele mantém na internet, né? Que eu moro com ele. Por exemplo, ele fala assim, conclamando as pessoas que apoiam a Lava Jato, tipo assim, nós contra os outros. Ele não se coloca como um árbitro dessa questão, que eu acho que é muito perigoso, porque isso daí acaba inspirando juízes de outras instâncias, né? Então, eu acho que... eu acho perigoso, não. Eu acho que isso não é correto. Não é correto, é perigoso. Ele é o árbitro, o juiz da... mas ele está virando um modelo. É isso que o Marcos falou. Está virando um modelo de eficiência, de patriotismo, e aí... Mas aí o juiz da primeira instância começa a dar decisão de que ele acha que é moralmente, pessoalmente, ele acha correto e não segue a lei. Isso é perigoso. Aí, daqui a pouco, se o juiz não for com a sua cara porque teve uma discussão no trânsito, ele vai persegui-lo e vai condená-lo, mesmo que não tenha provas nos autos. É verdade. Bom, rapidamente aqui, já perdemos não, né? Já encerramos, praticamente fechamos esse bloco aqui, vamos entrar no trânsito, questões da CT, enfim, no Maio Amarelo, na sequência aqui. Vamos encerrar, então, da seguinte maneira. Rogério Villani, o juiz Moro vai condenar o Lula nesse processo? Eu acho que sim. Você acha que sim? Eu acho que sim. Por tudo isso que foi falado aí, pelo depoimento, todas essas provas aí que tem, você acha que condena? A minha percepção é que sim. É que talvez ele não tenha, como você falou, o batom na cueca, mas ele tenha outros indícios, outras formas de julgar e de condená-lo, sim.
Santana acha que condena também? Eu acho que ele condena sem provas. Sem provas? Sem provas. Tem vários indícios ali levando tudo, mas realmente é o que eu disse. O Sérgio Moro condena o presidente Lula por conta da convicção pessoal. Ronaldo. Acho que ele condena com provas frágeis, não totalmente sem provas, concordo com o Michael, mas existem tais indícios, né? O Supremo, quando julgou o mensalão, eles sustentaram uma nova teoria, que é muito discutida, a teoria do domínio do fato, e pode ser que seja aplicada, porque aquela história do triplex, né? O triplex é uma das vantagens que o presidente deveria ter recebido. Não está no nome dele, mas a esposa dele, a família, todo mundo no prédio sabia que era dele. Então, enfim, baseados em provas frágeis, eu acho que o juiz não tem muita alternativa. Já imagina se ele absolve o Lula a essa altura do campeonato? Dá legitimidade para ele. Todo mundo que está colocando hoje retratinho do Lula com os braços erguidos, né, com o par de luvas, vai falar, tá vendo? Ele foi espancado, provou a sua inocência nesse depoimento. Ele não provou nada nesse depoimento. Então, eu acho que por culpa do Ministério Público, o juiz Sérgio Moro hoje não tem opção, vai ter que condenar. E eu digo que é por culpa do Ministério Público, que quando apresentaram aquele PowerPoint das bolinhas, né, 120 bolinhas, o Lula está preso. Quando eu vi aquilo ali, eu falei, meu Deus, eles têm 1 milhão de provas, o Lula está preso. E o primeiro processo que eles apresentam é esse, o mais frágil de todos, por que não apresentaram o mais... Seria uma tragédia total. Eu não sei, eu tenho dúvidas com relação a isso. Ouvi algumas entrevistas, especialmente na Rádio Bandeirantes, ontem, hoje, enfim, advogados, desembargadores, juízes. Sim, mas... eu acho que o final do processo é a absolvição. Mas o Moro não pode. Esse desembargador hoje falou sobre essa nova teoria, não é? Do domínio do fato, enfim, mas ele não vê esse domínio do fato nessa questão, porque para ele fica, do jeito que está a coisa, a palavra do Léo Pinheiro contra a palavra do Lula, não há realmente provas cabíveis, materiais, né, para haver a condenação. Agora, realmente, eu concordo com a teoria do Ronaldo, né? É muito difícil deixar de condenar por conta da sequência da Lava Jato e pela força que... Vai ser uma injeção em cima do Lula, um combustível na candidatura do Lula que vai disparar aí nas pesquisas, enfim, vai ser uma coisa louca, né? Mas, mesmo assim, eu tenho dúvidas. Vamos para o intervalo, vamos falar de trânsito daqui a pouco. Já. Existe um lugar em Santos onde você encontra os empreendimentos mais fascinantes da região. Um lugar amplo, aconchegante, feito para oferecer o melhor atendimento para você. Um lugar que reúne as melhores opções residenciais e comerciais nos bairros mais nobres de Santos. Um lugar que a gente nem precisava dizer, porque você já sabe. Central de Vendas Grupo Mendes, Rua Guaiaó 55, Aparecida. Venha fechar um bom negócio para abrir as portas do seu novo lugar. Quem escolhe uma faculdade escreve um capítulo que define sua trajetória, define os rumos do seu amanhã. O aluno que se forma ou está na Unisanta se destaca no mercado. Aqui, Ministério da Educação, Governo Federal. Lacinho. Consegui. Começou no ano de 2000. Ocorridos aí em função de acidentes de trânsito. De alguma interferência humana, uma falha humana, né? Então não é a falta de sinalização, não é problema no veículo, é imprudência. A CT Santos, além de atuar na fiscalização do trânsito, ela atua também já há algum tempo
na educação para o trânsito. É um dos braços aí da nossa atuação que a gente considera dos mais importantes, que é justamente fazer esse trabalho de educação, de conscientização das pessoas. Dentro dessa linha, a gente tem vários programas. O mais famoso e o mais permanente deles é o Faixa Viva, né? Esse que a gente comentou aqui há pouco. E nessa linha do Faixa Viva da ONU, por ano no mundo relacionadas a trânsito, a fazer esse número não só deixar de crescer, mas também iniciar uma tendência de queda. E qual que é o desafio da década de trânsito? É que as prefeituras, os municípios, né, os países, de forma geral, consigam, nesse período de 10 anos, reduzir em 50% as mortes ocasionadas relacionadas à segurança viária. Então, eu vou dar um dado aqui em Santos, né, uma característica da nossa região, aqui do nosso município. Nós tivemos no ano de 2011 61 mortes, né, consequência de acidentes de trânsito. E o ano passado, 2016, a gente já conseguiu chegar em 33. Então a gente está acho que num caminho interessante, né, para atingir essa meta, que é para 2020, a meta aí de 50%. Rogério, deixa eu aproveitar para fazer duas perguntas a respeito de segurança, porque eu acho que o trânsito, a história, né, do controle da segurança do trânsito no Brasil, ele tem dois momentos, né? Aquele momento anterior ao novo Código de Trânsito, e eu me lembro que uma das coisas muito eficientes era o papel que a Polícia Militar exercia, porque a Polícia Militar que fazia a fiscalização do trânsito, mas nós tínhamos muitos acidentes de excesso de velocidade. Eu cheguei a perder 2 amigos aqui no Itararé, no chamado tapetão do Itararé, né? Por excesso de velocidade, um fazendo racha, outro simplesmente voltando para casa em excesso de velocidade, perdeu o controle, o carro saiu capotando. Tem um exemplo também do Canaum, curvão do Canaum. Muita gente dentro do canal, quantos carros. Fizeram uma mureta, os carros invadiram as residências. Depois dos radares, eu tenho certeza, né? O número de mortes no tapetão reduziu muito. Não deve ter acabado, mas é brutal a redução. Nunca mais ouvi falar de acidentes no Canal 1. Então a gente percebe que as novas tecnologias, o novo código trouxe vantagem, trouxe benefícios. Sem dúvida. Mas eu tenho saudade da atuação da PM, por exemplo, naquela época, nas portas das escolas. Né? Teve muitos policiais que ficaram, inclusive, famosos. O Guarda-Belo. O Guarda-Belo. Então, na porta escolástica Rosa, na Costa, ali na porta do liceu, alguns guardas ficaram famosos porque aquilo funcionava. Né? Ele sinalizava para o motorista, menos, devagar, cuidado, olha ali, apontava a criança aguardando na beirada da calçada, enfim. Eu não vi mais esse papel ser substituído. A gente não percebe que os agentes da CET, não sei nem se é o caso, né? Mas a gente percebe que faz falta isso. Né? A CET, geralmente, o agente vai, quando tem um problema, estoura lá um semáforo, um congestionamento, um momento de pico, mas a gente não vê essa coisa preventiva, né, do agente da CET. Eu queria saber a sua opinião, se é possível, dentro da estrutura, voltar a fazer isso. E o segundo item de segurança é o excesso de velocidade, que eu já falei que concordo, acho que em muitos casos a coisa funcionou demais, só que eu achei que Santos reduziu muito. Nós temos essa polêmica em São Paulo, né, hoje com o prefeito Dória. Da Marginal. Reduziu demais. Nós temos um excesso de vias em Santos de 40, 50 km por hora. E essa visão é uma visão moderna, é assim que tem que ser, ou será que dá para revisar como aconteceu em São Paulo também? Bom, respondendo primeiro a questão aí da atuação do agente lá, né? Nós temos dentro da CT um núcleo lá, uma gerência que cuida só da parte de educação para o trânsito. E uma das coisas que a gente tem feito esse ano é justamente colocar não só o especialista de educação, que é o profissional que costuma formar esse quadro de funcionários lá, mas também agentes de trânsito trabalhando junto com eles nas campanhas, né? E fazendo exatamente o que você está sugerindo aqui. Então, nas nossas ações de abordagem, não sei se você tem
ação que chama Travessia Segura, que é o voo de voo mesmo, né? Por quê? Porque na estatística do ano passado de acidentes, o que a gente identificou? Que das 10 mortes que nós tivemos por atropelamento, 6 foram com idosos, né? Então nós fizemos aí como se fosse uma reciclagem da campanha Faixa Viva voltada para o idoso, né? E essa campanha vai estar em alguns endereços aí, depois acho que a gente pode passar aí até pelo GC, os locais, os endereços, e com certeza vão estar acompanhadas também da pessoa do agente de trânsito. E a questão da velocidade, Rogério, só para... Então, a velocidade... Não tem muito trecho em Santos 40 por hora, não está um pouco exagerado? Não, na verdade, assim... A entrada da cidade, ou da saída da cidade, na verdade, continua lá, 40 por hora? Não, agora é tudo 50. 50. Tinha uma época que era 50, de repente saiu do semáforo, cara 40, né? Na verdade, assim, temos até um de 30, né, na descida do Morro da Nova Sintra. Então, assim, isso na verdade, é um estudo técnico, Ronaldo, não é uma deliberação nossa em função de... Arbitrário. Então, em função do tamanho da via, da contagem de veículo, da configuração do viário ali, que se estabelece o limite de velocidade. E do que você quer atingir também na questão de segurança, porque a própria estatística de acidente é uma das motivações da instalação do radar naqueles locais, muitas vezes. Então, dá um exemplo na Avenida do Porto, né, que a gente tem lá um de 40 por hora. Por quê? Porque tivemos acidentes graves lá com veículos de carga, com veículos pesados e tal. Então, você acaba utilizando esse recurso para garantir... Na perimetral é sempre no mesmo lugar. Ali, para mim, tem toda a evidência de um erro de projeto. Não é possível, todo mundo carreta só vira ali, né? Não é possível. Tem mais de 14 carretas viradas ali. Pois é. Então a localização do radar também é uma consequência da estatística com o intuito de realmente reduzir acidente. Liga, Santana. Rogério, a rede Luci Montoro, que trabalha com reabilitação de pessoas acidentadas, divulgou essa semana uma triste estatística. Dos motociclistas. De todas as pessoas que ela atende, 45% das vítimas dos amputados são vítimas de acidente de trânsito. E dessas pessoas amputadas, 90% são motociclistas. Então, além do drama pessoal, né, a vítima que perde um membro, fica incapacitada para o trabalho, também impacta toda a família dela, o círculo de amizades, né? Um profissional a menos no mercado de trabalho, né? Além do custo em si para a rede de saúde, pública de saúde, quer dizer, os prejuízos são imensos, né? Então, para evitar esse tipo de acidente, a CET tem uma campanha específica para orientar os motociclistas, os demais condutores, para acabar com essa verdadeira tragédia no trânsito? Então, realmente, a estatística que a gente também analisa, ela está totalmente compatível com teu comentário aí, Marco. O motociclista é um dos maiores desafios para a gente na questão da educação para o trânsito. E nós estamos formatando uma campanha nova aí para o segundo semestre, né? Distribuindo aí cartilhas, tentando conscientizar, né, o motociclista dessa questão, do próprio valor, né, que ele tem, que ele precisa dar para a vida dele. Mas o motociclista realmente dos atores que tem ali dentro do contexto do trânsito, ele é o mais indisciplinado, é o que quer chegar na frente de todo mundo, é o que acha que não pode esperar, né? Mas é desafiador porque é um trabalho puro de conscientização, né? Você não consegue, nem com a fiscalização, às vezes nem com o radar, você coibir determinados tipos de prática que acabam provocando os acidentes, que é o uso do corredor de uma forma abusiva. Eles tentam de qualquer jeito criar um corredor aqui. Exatamente. Corredores aqui nas avenidas, como em São Paulo existe. É obrigatório. Eles forçam o corredor, eles forçam o tempo todo. Né? Leva o retrovisor junto. E lamentavelmente Só que aqui não é São Paulo, né? O cara faz um negócio desse, você pode ir atrás do cara, né? São Paulo é impossível. Impossível. Você vai atrás de alguém aqui? Você vai atrás de alguém? Não, eu conheço gente que vai. Já fui. E lamentavelmente, viu, até complementando o que você falou, daquele número que eu passei aqui da estatística de acidente, nós tivemos lá 10 atropelamentos, 6 desses foram idosos e 4 desses foram atropelados por motocicleta, né? Então realmente é
é um desafio para a gente a questão do motociclista. A CT vai intensificar o trabalho junto a esse... Sim, a gente está criando essa estatística, a gente pegou agora, né, no mês de abril, né, e nós estamos já montando uma campanha para o segundo semestre focada no motociclista. Juliano, eu queria continuar falando sobre o motociclista. Aliás, é uma coincidência, é o tema da pergunta do Uriel Vilas Boas, que é o seguinte: recentemente se intensificou vamos dizer assim, a ação dos motociclistas noturnos com escapamento que eles falam esportivo, né? Que eles fazem aquela barulheira danada. Isso aí, para mim, é uma explicação que eu acho que o cara tem algum problema de dificuldade aí, e aí o cara quer extravasar a sua energia de outra maneira, algum né? complexo, né? Algum complexo de inferioridade, alguma coisa assim, né? Pois é. Então, e aí ele quer compartilhar o barulho com os demais, né? E parece que é coisa de velho, mas não é, não. Eu tô em casa ali, tentando ver um filme, alguma coisa, aí passa aquele escapamento de traços isso é constante. esportivo, né? Todos os dias, né? E como é uma coisa assim, que é um veículo um motociclista, um problema que acho que é facilmente identificável, né? Então, você não acha que falta para a CT uma ação mais enérgica, mais vigorosa aí, até com o auxílio da Polícia Militar, utilizar o apoio da Guarda Municipal para fazer blitz? Porque os locais, parece que eles até combinam pela internet aí, esses encontros, né, essas caravanas. O senhor acha que a CT está pecando nesse aspecto? Então, primeiro, quero concordar contigo que realmente o problema está acontecendo. Foi inclusive tema de audiência pública, a gente discutiu isso na Câmara agora o mês passado, né? Estávamos lá, CT, alguns vereadores, Polícia Militar, né? Realmente a CT precisa do apoio da Polícia Militar para fiscalizar esse tipo de abuso, porque a CT não tem o poder de polícia de parar um veículo. A CT multa um veículo em movimento, multa estacionado, mas ela não tem o poder de polícia. Então, realmente isso tem que ser feito em ação conjunta com a Polícia Militar e tem sido feito. Nós temos feito várias blitz e temos feito várias apreensões, inclusive, de motocicletas com o escapamento aí fora do padrão aí de limite de ruído, tá certo? Mas parece que isso é uma moda que pegou, né? E a gente vai demorar um pouquinho para conseguir resolver 100% do problema. Mas têm sido feitas ações com blitz, junto com a Polícia Militar, né? O 6º Batalhão está em parceria com a gente aí nessa ação e foram feitas já diversas apreensões. Mas não é tão simples você conseguir pegar todos, né? Porque a moto é rápida, a moto ela de uma hora para outra se desloca com facilidade, né? A gente conhece já alguns locais, tem um posto de gasolina na divisa que tem concentração, a gente faz ação lá também. Ali na orla da praia, entre a Conselheiro Neves e o Canal 3, quinta, sexta e sábado, na madrugada também é muito comum, né? Então a gente está trabalhando também com alguma inteligência, né, para essa fiscalização, mas as pessoas precisam ter um pouco de paciência para a gente conseguir, com essa ação, coibir totalmente. É o famoso problema inusitado, né? O cara vai ser presidente da CT, nunca imaginou que ia ter que pegar um problema desse para resolver, né? É demais. Eu também nunca imaginei. Moro em Santos há 50 anos, nunca imaginei que nós íamos ter um bando de desordeiros desse tipo, né? É um problema psicológico, né? O cara realmente está tentando compensar alguma coisa. Mas o Edgar vai te fazer algumas perguntas aqui sobre o VLT, Rogério, porque nós precisamos encontrar... Você sabe disso. Porque você falou no começo do programa, eu gosto, logo de cara. E nós precisamos encontrar alternativas para melhorar o trânsito de Santos e, evidentemente, o transporte coletivo. É evidente que o VLT é importantíssimo nisso. Eu também tenho perguntas sobre Uber e outras coisas mais, mas sobre o VLT, antes do Edgar começar, porque ele vai deslanchar, nós estamos falando agora de erros de projeto, provavelmente na perimetral, há um erro de projeto lá, onde acontece muitos acidentes. Eu tenho a impressão que também há um erro de projeto do VLT, de traçado, e eu não sei se a CT tem ou não possibilidade de corrigir isso, que é exatamente o cruzamento de Canal 3 com o Senador Feijó. Todos os dias as pessoas me falam que é o pior trecho da cidade para você atravessar, de qualquer dos dois sentidos, né? Seja pelo Canal 3, ou seja pela Senador Feijó, ou pela Francisco Glicério, que é um cruzamento complicadíssimo. E o desenho desse cruzamento me pareceu ser meio
complicado. Você precisa dar uma pausa agora? Exatamente. A gente então vai vamos dar, intervalo. assim o No Rogério break, na volta a gente fala sobre o VLT, cruzamento complicado ali da senadora, enfim, e outros detalhes importantes, para ver um balanço aí do VLT, se realmente está auxiliando a minimizar os problemas de trânsito aqui em Santos. Já, já. Existe um lugar em Santos onde você encontra os empreendimentos mais fascinantes da região. Um lugar amplo, aconchegante, feito para oferecer o melhor atendimento para você. Um lugar que reúne as melhores opções residenciais e comerciais nos bairros mais nobres de Santos. Um lugar que a gente nem precisava dizer, porque você já sabe. Central de Vendas Grupo Mendes, Rua Guaiaó 55, Aparecida. Venha fechar um bom negócio para abrir as portas do seu novo lugar. Mãe! 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 Mãe, acabei! Nossa homenagem àquela pessoa que está sempre conosco, que nos ajuda a levantar quando caímos, que chama nossa atenção quando erramos, que nos educa, que nos apoia em qualquer decisão. E, acima de tudo, mãe, parabéns pelo seu dia. Apoio Caixa e Ortobon Colchões. Aproveite o grande feirão da Ortobon no Litoral Plaza Shopping no mês de maio. Muito bem. E na sequência, então, VLT em pauta, em discussão aqui, um balanço do presidente da CT, o Rogério Villani, sobre esse período em que o VLT está circulando aqui pelas nossas ruas e avenidas, principalmente, não é? O trecho que ele vem fazendo, vem lá da Ponte à Tribuna, lá de São Vicente, e vem aqui por Santos, e parece que já há condições de a gente fazer um balanço e depois analisar essa questão que foi colocada pelo Ronaldo antes do intervalo, ali no cruzamento da Senador Feijó, não é? Com o Canal 3, não é isso? Canal 3 e Francisco Glicério. Três vias importantíssimas se cruzando. Se cruzando ali, o VLT passa rápido. Antigamente tinha uma lenda aí que o pessoal falava, não, o VLT vai travar o trânsito, lembra do bonde, não sei o que, não aconteceu nada disso. É que ali ele ocupa muito espaço. Nesse pedaço, o VLT ocupa muito espaço. Sobra pouco, apesar de ser uma área grande, assim, em termos de espaço, mas ele ocupa uma área que normalmente era usada pelos veículos para fazer as conversões e tal. Mas a ideia é a seguinte, eu não sou especialista na área, a impressão que eu tenho, Rogério, é que a conversão está no lugar errado. Que já existia a conversão ali. Já existia antes, mas que hoje ela gera um caos porque você não sabe se entra na esquerda, se não entra na direita. Enfim, é lógico que já era um cruzamento ruim antes. Né? Sem dúvida. Aquele é um dos principais cruzamentos em termos de demanda de trânsito do município, sempre foi. E com a inclusão do VLT naquele encontro ali, complicou um pouco mais, né? Aquele projeto, vamos dizer assim, né, é o projeto que foi feito inicialmente, né, que está lá implantado, e a gente está acompanhando essa questão que você evidenciou e verificou lá do trânsito, da dificuldade da conversão, e estamos estudando para ver se a gente também consegue achar alguma saída através de semaforização, de sinalização, para disciplinar melhor aquela acomodação, né? Mas realmente sempre foi um cruzamento muito complicado e o VLT, o traçado dele passava obrigatoriamente por ali. Então a gente teve que encontrar, talvez, vamos dizer assim, a solução de menor impacto, né? Mas realmente é uma convergência de diversas avenidas e de fluxos muito intensos. E a Senador Feijó é recente, né? Porque a Senador Feijó não atravessava. Não era aberta, né? Foi na época do Beto Mansur que fizeram, depois de muito custo, porque a companhia de transporte metropolitano não autorizava você cruzar a linha do trem. Enfim, mas foi bom para o trânsito num determinado momento. Hoje parece que ali está atrapalhando, tanto é que é muito constante a gente vê pelo menos 2 agentes da CET controlando a situação. Mas fora esse aí, você vê outros pontos ruins de VLT ou o VLT melhorou o trânsito de Santos, Rogério?
O VLT, ele já é uma realidade do ponto de vista de transporte público, né? Hoje já tem uma utilização de 20 mil pessoas por dia, né? Então acho que já algo é significativo, né? É significativo, já se consolidou, embora ele tenha capacidade para levar 70 mil, que é o que a gente espera que ele vai atingir quando o segundo trecho, né, que vai ligar esse local que a gente está comentando aí, da Glicério, Conselheiro Nébias, com o Valongo, com o centro, né, que aí realmente você deve ter um incremento significativo de demanda. Mas ele já é uma realidade, já é um transporte consolidado. Mas, para efeito no trânsito, eu acho que ainda não foi suficiente para a gente perceber melhora, né? Ele tira mais gente do ônibus do que do carro, né? Talvez dos próprios ônibus intermunicipais, então, né? Que é do passageiro que vem de São Vicente para Santos, né, para trabalhar e vice-versa. Rogério, justamente sobre isso que eu gostaria de falar um pouco, que qualquer centro urbano do mundo, a solução da mobilidade urbana passa por investimento pesado em transporte coletivo, para fazer as pessoas deixarem o carro na garagem e usar o transporte coletivo. Só que em Santos, no Brasil, de modo geral, mas em Santos, de modo específico, as pessoas usam o carro até em legítima defesa para poder chegar no seu local, nos seus compromissos, no trabalho, no médico, na escola, né, com conforto, com segurança, com rapidez. E não, por isso não usa o transporte coletivo. O senhor não acha que chegou a hora de fazer uma revisão no modelo de transporte coletivo em Santos com relação às linhas? Porque, por exemplo, tem linha que começa na ponta da praia e o ponto final dela é lá na Zona Noroeste, uma viagem de 1h40, 2 horas. E sendo que se a pessoa pudesse fazer a troca de veículos para chegar no seu destino, faria viagens mais rápidas e até possivelmente mais baratas, porque eu acho que ia facilitar, otimizar o sistema. A CT e a companhia de ônibus não pensa em reordenar essa organização de linhas, que são linhas até quase centenárias, né? Linha 19, linha 93, linha 4, né? Não é o caso de já rever, pensando na possibilidade de fazer baldeação de linhas? Só para o pessoal entender, em casa, né, nós estamos aí com o nosso GC já informando sobre a questão da faixa viva, né? Na Rua Floriano Peixoto com Marcílio Dias, período da tarde, é isso, Rogério? Isso aí. Tarde. E manhã, ao período da manhã, o pessoal pode colocar de novo? E isso. Praça Mauá com Amador Bueno e Rua Riachuelo. Essa eu vou acompanhar, que é pertinho do escritório. Essa eu vou acompanhar. Mais fácil. Pois não. Isso é pro Ronaldo, né? Acompanhar para ele ver que não é só para ele que a gente fez, não. Bom, respondendo aqui a questão do Marcos, com relação a fomentar, né, o uso do transporte coletivo, isso é uma ação que a gente vem fazendo já há algum tempo dentro da CET. Eu estava nos últimos 4 anos lá como diretor de transporte e a gente trabalhou em vários aspectos para justamente motivar as pessoas a utilizarem o transporte coletivo e não o individual. E concordo absolutamente que esse é o caminho, né? A gente não consegue dar ganho de infraestrutura para o transporte individual, a gente tem que dar ganho no coletivo, porque é a forma mais viável, mais econômica de você fazer as pessoas se deslocarem. Então, e não só na linha da modicidade, na linha do conforto, que foram coisas que a gente trabalhou muito nessa gestão, colocando lá o Wi-Fi, o ar-condicionado, melhorando a idade de frota, colocando veículos novos para serem mais atrativos. A gente trabalhou também na questão da segurança, que você falou que é importante, né? Nós, logo no início, fizemos uma campanha para reduzir a utilização de dinheiro no ônibus, né? Porque muitas vezes a insegurança ela é trazida para dentro do ônibus porque tem lá uma caixa do motorista com dinheiro e aquilo é um atrativo para o assalto, para a bandidagem, etc. Então, trabalhamos já nesses aspectos de melhorar conforto, melhorar a qualidade do serviço de uma forma geral. E agora, para o segundo semestre de 2017, a gente já anunciou isso até, a gente vai apresentar exatamente essa revisão dos itinerários. A gente tem um estudo já praticamente pronto, nós demos uma segurada nisso em relação à implantação, porque a gente antecipou uma outra prioridade, que é fazer o Sistema Municipal de Santos de ônibus se integrar com o VLT, que é uma coisa que a gente deve fazer agora, ainda nesse primeiro semestre. Então, antecipamos essa questão da integração e para o segundo semestre a gente deve implantar mudanças relativamente significativas nos itinerários,
com a criação da integração entre os veículos do próprio sistema, além da integração com o VLT, que vai permitir, né, a gente criar um sistema troncal, que a gente chama, né, dentro do município, que vai ser aquele que vai ter uma frequência muito intensa, né, e as linhas que vão fazer a integração com essas para levar aqueles passageiros que têm destinos menos comuns, né, através da baldeação. Seria uma espécie de bilhete único. Exatamente. Integração com cartão eletrônico, né, temporal, você vai ter lá um prazo para utilizar entre o primeiro embarque, o segundo, eventualmente o terceiro, né? Mas eu só queria colocar aqui uma questão que é importante. A baldeação, a troca de veículo, ela nem sempre ela é interessante para o usuário. Então, você precisa ter uma combinação das duas coisas. Você precisa dar alternativa, né? Então, tem que ter a possibilidade de baldeação, mas você tem que ter também uma linha que atenda quem prefere não mudar de veículo ao longo do seu trecho. Só retomando a questão do VLT um pouquinho, né? Já disse aqui várias vezes e vou falar mais uma, né? É pena, né? Triste, lamentável que o VLT tenha chegado a Santos agora, né? Devia ter sido instalado aqui na cidade, construído na cidade, está em andamento aqui há 40 anos aproximadamente, né? Teríamos todas as cidades aqui da região cobertas pelo VLT, né? O transporte de extrema qualidade. Quem anda no VLT acha maravilhoso, né? É um veículo de extrema qualidade, rápido, enfim, né? Teríamos um túnel obrigatoriamente, Santos-Guarujá, enfim, não tivemos nada disso. E agora a gente tem aqui o VLT chegando e fazendo as adequações necessárias da cidade, se possível for realmente, né? Porque Santos é uma ilha, não temos grandes alternativas, obras mais importantes, mais profundas para fazer aqui, não dá para fazer um túnel na cidade, muito difícil, leste, zona leste, zona noroeste, fala muito disso, né? Intervenções do subsolo, praticamente impossível também, né? Pontes, viadutos, assim, não dá, né? Você chama impossível por falta de dinheiro, né? Se a gente começar a colocar esse país nos eixos, colocar o dinheiro público no lugar certo, vai aparecer dinheiro, né? Talvez apareça alguma possibilidade aqui, mas acho que com um certo pessimismo aqui para Santos, essa parte, porque a questão de... a curto prazo realmente não tem chance. Não há como você fazer, né? E é um projeto agora para se levar o VLT, como você disse, até o Valongo, mas é necessário fazer uma licitação, enfim, Isso. né? E o projeto já está desenhado na cabeça de vocês, né? Sim, a questão de projeto já está definida, né? Estamos aguardando aí o governo do estado realmente lançar a licitação para entrar nessa fase de obra e em seguida início de operação. Ô, Rogério, o ex-presidente da CET, Antônio Carlos Gonçalves, um grande amigo nosso, vários programas com ele, ele tinha uma posição totalmente contrária ao Uber e outros aplicativos de transporte de passageiros individualizado. Primeiro que ele achava que era um sistema pirata e que não funcionava. Segundo, ele sustentava que não havia melhora para o número de carros na rua, que não diminuía o número de carros na rua. Eu nunca entendi muito bem esse raciocínio, porque eu comecei a usar não só o Uber, mas também os táxis que já usava antes. Eu acho que o táxi é mais confiável. O Cabify também, que aliás teve aqui no tem pelo menos mais uns três bons programas chegando. Vai haver concorrência, que é ótimo. Mas o táxi é ainda mais confiável. Quando eu tenho o horário certo, tenho um ponto de táxi na porta de casa, prefiro 1000 vezes do que pegar um Uber, que também tem os seus atrativos, principalmente preço. Numa cidade pequena como a nossa, eu estou começando a acostumar a deixar o carro em casa quando eu tenho compromissos em vários lugares diferentes. É mais fácil eu me locomover de um compromisso para o outro com o Uber ou o táxi do que com o meu carro. E na minha cabeça, se tiver mais 5, 6 pessoas que pensem assim, um desses carros consegue movimentar os 5. Ou seja, um carro de Uber ou táxi na rua, a um preço justo, conseguiria tirar aí pelo menos 5 veículos das ruas de Santos. Eu não sei, eu acho que a CET não tem uma ligação direta com esse problema, porque vai precisar ser regulamentado pelo Executivo, pela Câmara. Mas você tem alguma opinião a respeito disso, em termos de vantagem para o transporte, a mobilidade e o transporte público? Tenho sim. Primeiro, só é interessante colocar aqui, do ponto de vista de legislação, né, esse assunto está sendo tratado em nível federal, inclusive. Né? O Congresso está votando, o Congresso já votou, acho que agora está no Senado, se eu não me engano, né? Já está para votação no Senado.
E essa questão de ser legal, ser clandestino, né? Estou partindo do pressuposto que vai ser legalizado. Isso vai ser definido lá e a gente está aguardando, né, também essa definição para se posicionar, porque eu acho que não faz sentido a gente se antecipar a uma decisão que está sendo tratada nesse nível lá, né? Eu concordo com o Antônio Carlos na questão de que o Uber, do ponto de vista de mobilidade, não contribui para o município. Vou te explicar por quê. Eu acho que o Uber tem algumas coisas que são muito interessantes. A própria avaliação, motorista avaliando o passageiro avaliando o motorista, né? A ferramenta que eles têm do ponto de vista tecnológico, que é fazer a demanda encontrar a oferta. É muito eficiente, é muito poderosa, né? Mas tem que ser usada, na minha opinião, alinhada com a política de mobilidade de onde ele quer se instalar, né? Esse exemplo que você deu, Ronaldo, na minha visão, o que acontece? A gente precisa tirar veículos de circulação para ganhar mobilidade. No exemplo que você deu, a gente faz um veículo percorrer o caminho que os outros 5 iam percorrer, então eu não vejo ganho. Você tem ganho talvez para vagas de estacionamento, porque o teu carro vai ficar na garagem, o de mais 5 vai ficar e o do Uber não vai ocupar nenhuma vaga de estacionamento no destino. Mas em termos de circulação viária, talvez seja até uma perda, porque para esse carro que pegou você e mais 5 e encontrar os 5, ele tem que percorrer um caminho que nenhum de vocês vai percorrer, né? Para ligar um no outro. Meu carro já estava em casa, ele vai ter que então, se deslocar até na minha opinião, a ferramenta que o Uber tem um potencial enorme de contribuir para a mobilidade, mas não entendo que seja esse hoje o objetivo deles. Eles têm um modelo comercial, que acho que é um direito deles, né, de ganhar o máximo de passageiro que ele puder, fazer o sistema dele crescer, mas tem um objetivo, né, um interesse comercial, não um interesse, acho que de política pública, social. Pois é, vamos aguardando o que vai ser definido no Congresso para a regulamentação desses aplicativos que, como a gente viu aqui no programa da semana passada, né, o Marcos Santana? Semana passada, aqui, né? O Esmeraldo Tarquini, inclusive, participou com a gente, o presidente dos taxistas, né? E o representante do Cabify. Lamentavelmente, o Uber não enviou ninguém, nós convidamos aí não sei quantas vezes o pessoal do Uber, e o Cabify de pronto, né, se colocou à disposição e participou. Diretor Rio de São Paulo para atender a gente. Rio de São Paulo, direto para atender a gente, foi muito legal. Bom, Rogério, obrigado por estar com a gente. Prazer aí. Ponto de vista. Sucesso aí à frente da CT, tá bom? Obrigado, eu agradeço a oportunidade da gente mostrar aí realmente o que a gente tem feito aí. Estou à disposição aí para quando precisar. Muito bem. Obrigado, Ronaldo, mais uma vez por estar com a gente. Marcos Santana sempre acompanhando as redes sociais. E nós sempre juntos, de segunda a sexta, 1h30 da tarde ao vivo. Reprise do Ponto de Vista, 7h30 da noite. Você sabe, enquanto a Santa Cecília TV transmite os jogos da Unisanta. Obrigado, gente. Tchau.